A PEMAN também é representante da AIP dos Estados Unidos, né, que é considerada a melhor escola de panificação do mundo, né, uma escola que fica... até estou vendo que tem uma pessoa aqui também que é lá dos Estados Unidos também, conhece, acabou de finalizar ali o mestrado dele ali na Universidade de Kansas, né, então a AIP fica justamente ali numa cidade que chama Manhattan, no estado de Kansas, né, que é bem no meio dos Estados Unidos ali. E a gente trouxe essa escola aqui para o Brasil, né? Já fazem desde 2012 esse curso é ministrado dentro do ITAL, né, que é o Instituto de Tecnologia de Alimentos de São Paulo, e a gente está começando agora a levar isso para outros estados também. Então essa é uma outra linha também de produtos. E uma outra parceria que a gente tem é com a Bocchia, da Alemanha, né, que é uma empresa que faz massa madre há mais de 100 anos, né, e vamos explicar um pouquinho dessa tecnologia também. Bom, falando um pouquinho de Mondobread, né? Mondobread é uma marca que a gente criou justamente para trazer os núcleos, né? E o que são esses núcleos, né? Então, vocês estão vendo aqui, o que a gente quer agora é começar a trazer um pouquinho da tecnologia que a gente usa na indústria para a padaria também. Então, o que a gente quer não é mais vender pré-mistura, né? A pré-mistura é um negócio que cada vez mais o padeiro ele ainda se utiliza, mas o que a gente quer realmente é trazer os núcleos, o conceito dos núcleos para vocês. Vocês vão ver que a gente vai trazer sabores do mundo inteiro, pães do mundo inteiro, para vocês aplicarem nas padarias de vocês. Então, primeiro, o que são esses concentrados de sabor? Né? Esses concentrados de sabor, ou núcleos, né, são pré-misturas concentradas. Né? Então, não tem farinha nisso que a gente vende. Vocês vão ver que tem só a tecnologia empregada ali dentro. Então, tem blend de enzimas e blend de massa madre também, né? Eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco o que são essas massas madres. E as frutas, e aí com base nisso a gente vai pegando as receitas do mundo inteiro e trazendo para vocês aplicarem e conseguirem lançar tanto na nível de indústria como em padarias também. E o detalhe é, com o mesmo núcleo você consegue fazer um pão artesanal e você consegue fazer um pão embalado. Então, toda essa tecnologia que a gente usa nos pães embalados hoje já vai estar aqui dentro, né? Mas vocês vão estar sabendo que vocês vão estar trabalhando. Então, primeiro, quais são as vantagens, né, de trabalhar com os núcleos? Então, primeiro, o custo. Né? Como a gente não revende farinha, né, eu não compro farinha, misturo e revendo uma pré-mistura para vocês. Eu vou te vender o ingrediente concentrado. Né? Então, já começa por aí, só que a gente economiza de imposto aí, a gente repassa para vocês. Tecnologia, né? Toda essa questão dos blends de enzimas, né, que são microingredientes, né, e das massas madres, né, a nível de padaria vocês não conseguiriam aplicar, porque são ppm, né, partes por milhão, são dosagens muito pequenas que para vocês dosarem a nível de padaria fica uma dosagem muito pequena, você tem que ter balanças de alta precisão para fazer isso, né, e o erro é grande se você for fazer isso aí a nível de padaria, mas a gente consegue fazer isso aí porque a gente trabalha numa escala industrial, consegue ter custo para isso também. Outro ponto é a criação de receitas exclusivas. Então, a partir do núcleo, vocês vão ver que com 10 núcleos a gente tem mais de 45 receitas. Né? Então, tanto de pães artesanais como de pães embalados também. Facilidade na manipulação, padronização de todas as características organoléticas dos produtos, ou seja, você vai ter o mesmo sabor, o mesmo aroma constante nos produtos. Né? Melhor sabor, melhor aroma, coisas que vocês só conseguiriam, por exemplo, trabalhando com massa madre, que eu vou falar um pouquinho no próximo slide, né? Que é uma tecnologia que pouquíssimo empregada aqui no Brasil, mas que a gente consegue trazer isso aqui porque a gente embute a massa madre dentro do núcleo. Melhor coloração, melhor aroma, que isso aí vem da fermentação também. Menos tempo no processo de fabricação da massa, vocês vão ver também como a lista faz isso. E possibilidade de produzir produtos diferenciados, porque vocês podem fazer os seus blends também. Então, a padaria, um produto que você pode misturar, por exemplo, um pão, um blend, né, um núcleo, de um pão de cacau, um núcleo de coco, você trabalha esses dois produtos e você produz na sua padaria, que não é o mesmo que ele produz na padaria do vizinho. Então, são receitas e blends que vocês trabalham a partir dos núcleos. Aqui
aqui, então, isso que eu estava falando, a gente tem 10 núcleos hoje, né, e já são mais de 40 receitas que a gente tem, mas vocês também podem criar as de vocês. Né? E a gente tem uma linha tradicional, feita com farinha branca, que vocês vão adicionar farinha branca, a linha de fibras, né, aí vocês adicionam as fibras e a farinha integral, e também a linha artesanal. Né? Então, esse para os pães embalados, né, e esse para os pães artesanais. E o detalhe é, a gente também vai agregar a tecnologia da conservação para vocês. Né? Então, por exemplo, numa indústria, a indústria consegue produzir e consegue ter uma validade no produto dela de 15 dias, se for um pão, de 18 dias. Né? Num bolo, a gente tem aqui, por exemplo, o bolo da Selma, por exemplo, posso falar, né, que faz bolo Renata, por exemplo, você olha a validade daquele produto ali, com 6 meses, com 9 meses, isso a gente propicia com ele. Né? Então é uma técnica que você mexe com conservante, com embalagem, com atividade de água, né? São várias técnicas combinadas para você aumentar a validade do produto. Então esse tipo de coisa vocês também vão ter que começar a trabalhar na padaria. Né? A gente fez algumas simulações, por exemplo, de você produzir um pão embalado para a semana inteira, né? E você produzir ele dia a dia. É absurda a diferença da quantidade de pães que um mesmo padeiro consegue produzir fazendo pão para a semana inteira e fazendo pão para um dia. É absurda a quantidade de volume de produto que a mesma pessoa consegue fazer simplesmente trocando a técnica de fabricação. Então, para isso você tem que conseguir conservar. Questão do custo, né? Isso aqui é um exemplo de uma padaria ali de São Paulo, né? É um pão de açaí com guaraná, já começa por aí, né? É um sabor que raramente você vai conseguir encontrar, né? Ele já tem a massa madre embutida, né? Já tem a fruta, já tem o blend de enzimas. Essa é uma padaria ali de São Paulo, chama Arizona. Ele está vendendo aqui esses pães a R$35 o quilo. Né? E o custo dele, para vocês terem uma ideia, eu peguei a farinha, né? No caso aqui, você usa 30% do núcleo em relação à farinha. Né? Então, isso aqui, a quantidade de farinha é 76 quilos, 30% dá 23 quilos. Água, fermento. Né? Então, aqui dá 161 quilos de massa, R$1.000, 1.057 aqui de custo. Você divide aqui por 450 gramas de massa, né? Você vai chegar em 357 unidades de pão aqui, né? Depois de forneado, o Márcio estava me alertando desse ponto aqui, ele ainda perde um pouco de água, né? Então na verdade o teu custo unitário vai ser R$3,69 por quilo, né? E você vai vender esse produto aqui, né? Nesse caso aqui, ó, só o custo de matéria-prima a R$8. Né? Você vendendo a 35, você está pegando o seu custo de matéria-prima multiplicando por 4 para dar o seu preço de venda. Com certeza você consegue pagar, com essa margem de contribuição aí, pagar o seu custo de mão de obra, e ainda mais se você aplicar as técnicas que a gente está trazendo de conservação, você reduz ainda mais esse custo. Questão da massa madre, né? Então, como eu estava falando, a gente é representante não só aqui no Brasil, mas em alguns países também da Bocker, né? Bocker é uma empresa que foi fundada em 1900, né? Então tem 114 anos só fazendo massa madre. Eles têm hoje 144 tipos de massa madre. Foi a primeira empresa do mundo a vender o que eles chamam de starter, né? O starter é para você fazer o arranque da massa madre. Na Alemanha, as padarias fazem a sua própria massa madre. Na Europa, vocês terem uma ideia, tem até hotel de massa madre. Né? E foi a primeira empresa a trabalhar com a massa madre comercialmente. Outra curiosidade, né? Então, antes disso, estou começando a falar o que é massa madre. Né? Massa madre é uma massa que contém uma cultura de lactobacilos em combinação simbiótica com leveduras. Então, aqui muita gente conhece do pé de massa, né? O pessoal falando do pé de massa, que você vai, como os egípcios faziam pão lá no passado, né? Pega água, farinha, você vai criando aquela cultura, e o pessoal usava inclusive aquilo como um fermento para fazer o pão. Então, só que é bem complicado trabalhar isso a nível mesmo artesanal, porque aquela cultura de lactobacilos ali, leveduras, ela fica meio selvagem, você não consegue estabilizar aquilo se você não tiver um controle muito rigoroso da parte microbiológica. Então o que a gente tem são as massas madres
desidratadas. Então você consegue oferir o mesmo sabor, o mesmo aroma e a mesma coloração do que quem faz com o processo indireto, que chama, né, que você tem que fazer aquele pé de massa, depois juntar aquela massa na farinha, né, para fazer sua massa do dia. Você consegue oferir a mesma coisa com um ingrediente desse tipo. Então, por isso que a gente consegue um pão diferenciado dessa maneira. E uma curiosidade também, eles criaram aqui um lactobacilo em laboratório, né, chama Lactobacillus mindensis, em origem, como se diz, em homenagem a Minden, que é onde fica a Bóquia, né? Então foi criado por eles um lactobacilo que interage nessa massa para oferir o melhor sabor, o melhor aroma para vocês. Esse produto está dentro dos núcleos que a gente fabrica, né? Então, além de vocês terem aquele custo que eu mostrei, vocês estão fazendo um produto de altíssima tecnologia, altíssima qualidade. Um outro ponto a gente também está usando também aqui os outros ingredientes que a gente usa na indústria, estão trabalhando aqui na padaria. Então, aqui a linha de desmoldantes, né? A gente tem uma linha de desmoldantes, né, que tanto para massas salgadas, massas semidoces e para massas doces, que podem ser aplicadas em pistolas, né, que o poder de desmolde de um produto desse é violento, né, e você poder aplicar também com equipamentos é um diferencial que nenhum outro desmoldante consegue fazer. Só os desmoldantes que são usados a nível industrial, né, e a Berman trouxe isso também para nível de padaria. E a mesma coisa com os conservantes, aquilo que eu estava olhando, você fica para mim o filme, eu estava mostrando como é que a gente trabalha com os conservantes, né? Então, você produzir um pão como esse, né, na padaria, todo mundo enxerga o filme aqui, não? E pulverizar o conservante externo, né, que o mofo é um micro-organismo que está no ar, então a gente pulveriza o conservante 360 graus ao redor do pão, ele cria uma camada sem sabor, sem trocar o odor, nem o aroma, nem o sabor do seu produto, e ele retarda a penetração do mofo, né, no seu pão. Então, essa técnica também da indústria, né, a gente está trazendo também para a padaria, que vocês podem aumentar a produtividade de vocês, né. Então, basicamente, essa é a linha de produtos que eu queria apresentar para vocês, né, e falar a surpresa que o Brandão estava colocando para a gente aqui. O que nós vamos fazer para quem está aqui, por isso que é importante vocês preencherem o cadastro aqui com os dados de vocês, né, a lista de presença. Quem está aqui hoje, nós vamos tentar fazer um tratamento direto por conta da parceria que a gente tem com a Márcio Rodrigues, né? Então a gente vai direto, ou em vocês, cada um vai ter que comprar, se tiver esse valor mínimo de compras aqui mensal, a gente consegue fazer condição de distribuidor, ou seja, vocês vão ter um acesso direto a Berman, nós vamos vender diretamente para as empresas que estão aqui conosco agora, e não através do canal distribuidor, não é um distribuidor que vai atender vocês, né? E a gente vai fazer também uma condição de pagamento especial aqui para vocês. Então, por favor, o que a gente vai pedir é que vocês preencham realmente o cadastro de vocês, a lista de presença. A gente vai procurar vocês. Hoje, no final dessa apresentação aqui do Márcio, vocês vão poder degustar os produtos e depois a gente marca as visitas com vocês, vai testar nas padarias de vocês. Nós temos técnicos aqui em Minas que vai poder suportar vocês aqui, né, com o sistema de rodízio, vai ficar indo em todas as padarias de vocês aqui constantemente, para a gente oferecer esse padrão de qualidade que a gente tem na indústria também. Então essa aqui é a surpresa aqui. Então eu queria ter, bom, Márcio, obrigado pela oportunidade de estar com você aqui e obrigado a todos pela presença. Bom, além da boa explicação dele, a questão das tendências, né, os pães funcionais, os pães valorizados, além do desconto, ter compra direta, igual o distribuidor tem, ainda vai ter a degustação, né, dos produtos, e vocês não vão poder levar o pão para casa. Bom, tem mais uma novidade, essa eu vou deixar ainda para final, que a gente está fazendo uma parceria ainda com a Berman Roberto aqui presente. Vou chamar agora o Márcio Rodrigues, a maioria que já conhece, né, então dispensa algumas apresentações. Mas para quem não conhece, o Márcio, ele há mais de 20 anos
cara de contar. Vai. Mas, puxa vida, quem ainda não conhece o Márcio aqui, ele, além de ser o sócio-diretor da Márcio Rodrigues, presidente do DPC, vice-presidente, primeiro vice-presidente da Amipão e por aí vai. Márcio, sem delongas. Obrigado. Conselheiro da Amipão. Bom, boa noite a todos. Obrigado por vocês terem vindo. Esse é o primeiro encontro nosso de 2015. Nós sempre procuramos no início do ano estar apresentando o balanço de 2014 e esse ano nós temos grandes desafios e para mim é uma satisfação estar recebendo pessoas representando empresas que fazem a diferença e que normalmente fazem um trabalho que marca a região onde é que elas atuam. Queria agradecer ao Paulo o apoio da FEMAN, além do desconto que ele falou que vai aumentar, não sei, depende do volume, a gente está lá vendo, mas já é uma ideia de estar aumentando a competitividade das empresas de panificação, né? Eu sempre tenho colocado nas minhas apresentações que a indústria de pão embalado, Paulo sabe muito bem disso, porque eu acho que a FEMAN hoje atende quase todo mundo, né, Paulo? 80% do mercado. Praticamente 80% das indústrias de panificação hoje no Brasil, a FEMAN atende. E a indústria de pão empacotado, ela cresce, diminuindo a venda dos produtos artesanais das padarias. Então, a gente precisa repensar algumas questões. Hoje, o consumo per capita de pão industrializado no Brasil está chegando perto de 6 quilos. Era 2 quilos há 10 anos atrás. E quando a gente eu participo e organizo muitos treinamentos, é comum eu perguntar aos panificadores quem consome pão industrializado na sua casa. Os panificadores, normalmente 70% tem mais em casa o pão embalado do que o pão artesanal da padaria, os próprios panificadores. Aí vem sempre o argumento: é mais conveniente, é mais cômodo, eu posso consumir ele em vários momentos. Então a indústria de panificação tradicional, a padaria, ela precisa aproveitar as oportunidades que os clientes têm nos trazido. Só que muitas vezes a gente não tem acesso à tecnologia, não tem acesso ao conhecimento, não sabe como fazer. E aí, quando a gente não sabe, a gente tem que se aliar a quem tem experiência nisso. Então a ideia de estar trazendo uma empresa que tem todo um know-how de atuação junto às indústrias é trazer informação e conhecimento para a padaria artesanal sobre como trabalhar com esses produtos, como que a gente pode ser competitivo. E a gente sabe o crescimento, por exemplo, nas minhas padarias. Hoje eu estava mostrando para o Paulo lá, chegando 20 caixas da Vic Bold, assim, aí você vai conversar com o meu comprador, muitas vezes é 2 vezes por semana que entrega aquele volume de produto, e às vezes o cliente ele reclama se não tem aquele produto. Então nós precisamos ter competitividade, precisamos ter o nível de maciez, precisamos ter o shelf life, que é a vida útil, precisamos ter produtividade, porque se eu ficar fazendo 10 unidades por dia, o meu padeiro vai ficar 2 horas para fazer 10 unidades. Então, a cada hora do meu profissional, a cada hora de uso dos equipamentos, eu preciso ter um volume mínimo de produção que justifique isso. E aí, muitas vezes, eu recebo 2 vezes por semana da Seven Boys, da Vic Bold, muitas vezes ali no ponto de venda, e eu quero produzir 10 unidades todo dia. Aí, o que acontece? Sempre que o cliente chega na loja, às 6 horas da manhã, domingo de manhã, na hora de fechar, faltando 10 minutos, ele encontra o pão industrializado. E o da sua padaria, ele vai escutar do seu atendente: tem, mas acabou. De vez em quando tem. Quer dizer, se a gente não abastecer o ponto de venda, se a gente não criar confiança no nosso produto, o cliente não vai desenvolver o hábito de consumir o produto produzido pela padaria. E muitas vezes o produto, esse pão industrializado, esse pão de fibra, esse pão integral, esse pão empacotado da padaria, é visto como um produto de segunda linha pelo consumidor, um produto inferior. E aí muitas vezes o que é valor para o nosso cliente em relação a esse produto? Ele sai apertando ele. Então nós, para conseguirmos o nível de maciez, algumas padarias aqui contratam técnicos. Eu contratei o Cadu para desenvolver os produtos na padaria. Falei para o Cadu: como é que eu faço para ter esse pão de fibra igual esse aqui da Vic Bold? Ele fala: tem alguns ingredientes que a gente não consegue dar um nível de maciez, pegar a fatia e dobrar como se fosse uma folha de papel e ela não rasgar.
Aí vem a tecnologia que o Paulo estava colocando aqui. Você tem microingredientes que a gente não consegue colocar na padaria, nem consegue ter um nível de precisão. Então nós temos que quebrar um pouco os preconceitos que nós temos, que enquanto a gente fica decidindo, será que vale a pena, será que não vale a pena, a indústria está tentando e rolando, né? Nós temos aqui algumas pessoas que estão vindo, né? Nós temos um amigo que está vindo dos Estados Unidos, a gente vê o crescimento dos pães no Brasil pela falta de produto que as padarias têm e pela falta de qualidade que esses produtos têm muitas vezes de padaria. Então nós temos que estar ali brigando com o que o cliente quer. E segundo o Sebrae Minas, que fez uma pesquisa junto com a Amipão, naquele projeto de Panificação do Futuro, nós temos 47% dos consumidores de padaria de Belo Horizonte que preferem a comodidade. Ele quer um produto que ele leve para casa, que ele tenha no mínimo 3 dias a mais para consumir, e ele precisa encontrar esse produto e ter facilidade de consumir ele. Se a gente não dominar essa tecnologia, é um mercado que a gente perde, ou seja, é um momento de compra do cliente que nós não vamos estar competindo. Eu entendo que a gente tem a loja, tem os clientes, tem a indústria, e nós temos que olhar para o cliente e oferecer a mesma condição. Não adianta a gente querer ficar insistindo em coisas que a gente não consegue. Então a gente precisa estar juntando forças. E essas são oportunidades, né? São oportunidades que a gente precisa estar aproveitando. Dentro desse conceito, a minha apresentação hoje é um balanço de como que foi o ano de 2014 no segmento de panificação. A primeira coisa é que nós estamos aí com aumento de preço. Hoje eu cheguei no escritório e tem uma funcionária que trabalha com a gente há muito tempo, ela falou assim, não, eu fui matricular meu filho, a escola subiu muito, subiu isso, subiu aquilo. Eu perguntei se ela estava viajando, né, Camila? Eu falei, você estava viajando, você chegou agora? Porque no Brasil tudo está subindo toda hora, né? Aí o Tarcísio me fala, energia elétrica, eu tinha falado que, última vez que eu tive, semana passada, na padaria dele, ele falando que o quilowatt saiu de 26 para 31, que subiu 14,8%, agora ele está falando que é 19%. Eu falei, Tarcísio, vai subir para 19%. Aí nós estamos com o combustível que subiu hoje. Aí a folha de pagamento, né? Cadê o sindicato aqui? O dissídio foi quanto? 7,5% em janeiro. Então toda hora é pressão, pressão. No passado, quando chegava em janeiro, até o ano passado, eu pegava e olhava para os produtos e chamava a minha equipe e falava assim, sobe de 10% a 15% em tudo, de olho fechado. Depois a gente vai reajustando pontualmente. Eu fui fazer isso esse ano. Peraí, mas deixa eu pesquisar o preço no mercado primeiro. Aí eu olhei o preço numa padaria, que concorre diretamente com a gente, e em 2 supermercados. Aí eu falei, não tem aonde subir. Eu já cheguei no teto, se eu for subir aqui eu vou ficar mais caro que todo mundo. E aí como é que eu vou ficar explicando para o cliente? Então não está tendo onde a gente repassar, só que a inflação está ali, nunca teve tão presente e os custos estão ali em cima. E aí dentro desse patamar, o que aconteceu no segmento de panificação? Primeiro, aí nós fomos pesquisar supermercado, produtos que você vai preparar em casa, produtos que você vai consumir. E aí, o que acontece? Eles distribuíram para vocês aí um resumo, um pouco alguns pontos da apresentação. Mas olha só, produtos a serem consumidos em casa. São aqueles alimentos que você compra e vai preparar. Esses subiram em 2014 em relação a 2013, 7,1%. Produtos são consumidos fora de casa. Aqui nessa cesta tem até os produtos de padaria, mas aqui está do lanche, que é comprado, está a pizza, dos produtos prontos, que é o chamado food service, que são os alimentos prontos para consumo. Aí tem todas as redes de lanchonete, restaurantes, pizzarias, tudo. Aqui, 9,75. Aí a gente avança mais um pouco, o seguinte, qual o valor que eu compro para me utilizar na minha padaria? Da matéria-prima ao refrigerante, aos frios. Tudo que eu compro no atacado. Aí nós fizemos uma pesquisa, o preço, o reajuste médio dos produtos que a gente compra subiu 8,71. Isso aqui é o famoso CMV, quem já fez Propan aí, lembra do CMV? O CMV subiu 8,71% em reajuste de preço. CMV briga o ano inteiro, né, cara? O cara tá vendo aqui a nossa luta com o CMV. Cadê o Brandão?
Já daqui uns dias vamos chamar ele de CMV. E aí a gente vai avançando. Reajuste dos preços praticados nas empresas de panificação em 2014. Aí nós fomos pesquisar qual era o preço médio de cerca de 30 produtos que a gente vendia em janeiro de 2014 e qual era o preço médio em janeiro de 2013 e agora em 2015. 2014, agora em 2015. Gente, olha o reajuste médio que nós aplicamos nos nossos produtos, médio. Vocês já ouviram falar que média é cabeça no forno, né, e pé no freezer? Ou seja, tem gente que está acima da média e tem gente que está abaixo da média. Média é média. Você pega 2 mais 5, 7. Qual que é a média de 2 mais 5? 3,5. 3,5 não é 2 e não é 5. Ou seja, você pode ter subido mais do que isso e pode ter subido menos. Mas a grande maioria, e nós pesquisamos mais de 800 empresas, ficou nessa média aqui. 11,5% foi o reajuste médio aplicado nos produtos panificados. E aí a gente vai. Significa que a gente reajustou 32% acima da inflação. Então a gente já está subindo o preço, né? E isso foi antes de janeiro, viu, turma? Em janeiro agora está chutando mais o preço aí para cima. E aí se a gente compara com os outros setores, tá? Bom, supermercados, os preços médios 7,1. A McDonald's da vida, Subway, pizzaria, média de 9,79. Produtos panificados 11,5. Então a gente já subiu mais do que algumas opções que o nosso cliente tem. E aí vamos acompanhando. O que aconteceu com a produtividade no setor de panificação? O que é produtividade? Quantas pessoas trabalham na empresa? Qual o faturamento médio mês? Em 2013, nós estávamos com uma média de 8.544. Média porque tem algumas padarias que vendem até pão, né? Tem de comida japonesa. O Paulo estava hoje visitando uma padaria comigo e falou, mas aqui também tem comida japonesa? Tem comida japonesa, tem pizza, tem restaurante, tem buffet, tem tudo. Então, você soma tudo, tem padaria que só vende pão, a média muda, né? Então, uma padaria que tem 70% de produção própria e está focada só no chamado commodity, que é pão francês, aí ele trabalha na faixa de R$6.000 aqui. A padaria que diversificou muito, que agregou valor, que tem todo um trabalho de delicatesse, tem loja na faixa de R$12.000 aqui, de venda mês por funcionário. Média, 8.544. Significa que se tiver 10 funcionários, 85.000 de faturamento mês. Bom, para quando foi em 2014? 8.758. Significa que a gente reajustou em 11,5% o preço, mas a gente só cresceu 2,5% na produtividade. Tá? Por quê? Porque a gente foi contratando gente para tentar oferecer mais serviço. E às vezes esse novo serviço não deu a resposta de faturamento. Bom, avançando, significa que a gente não cresceu, porque se eu fosse aumentar 11,5% aqui, eu tinha que estar com 9.240 mês por funcionário, pelo reajuste de preço que eu apliquei, mas eu não consegui. Significa aumento de custo, né? Mais gente envolvida. Aí a gente olha a remuneração média, olha só, com exceto de São Paulo, e a remuneração é uns 30% maior do que a média, tirando São Paulo, a remuneração média do trabalhador do setor de panificação, R$941 em 2013. Olha para quanto foi? 1.112 em 2014, remuneração média. Isso significa o quê? Cresceu 18% no salário médio, ainda nem tinha saído o piso. Isso aqui é pressão, sabe aquele negócio, o funcionário está indo embora, você está correndo atrás dele, não vai não, vamos pensar de novo, né? Vamos repensar, e aí ele fala, estou com um problema, aí você dá um aumento para ver se acalma ele, segura mais tanto, chama ele no canto e vai negociando, porque não tem, né? Aí não tem o profissional, se saiu o confeiteiro, saiu o padeiro, saiu fulano, se não for, aí você vai tentando segurar, subiu a média. E aí a gente vai evoluindo. O salário médio subiu 18,1%. O reajuste nas embalagens que a gente utiliza, 13,3%. E a embalagem é 8% da composição do custo de uma operação numa padaria, de varejo. Reajuste no custo de energia elétrica, 14,8%. O Tarcísio falou que era 14%, agora é 20 e pouco, né? 19, tem agora mesmo. Diz ele que é 19%. Não pode conversar muito porque aumenta.
mas 14,8 a gente já tinha percebido nos gastos, no desembolso da conta. O número de postos de trabalho, a gente contratou mais pessoas para atender as demandas, porque ter um cafezinho, ter a pizza, ter o quichô lá, montar na mesa, e aí vai oferecendo serviço, contratamos 5,7% a mais de pessoas. Aumento do número de postos de trabalho. Por quê? Porque a padaria está naquela vontade de oferecer mais serviço. Aí vem assim, mais serviço, mais horário de funcionamento. Eu tenho uma loja pequena, hoje a gente tem a participação direta ou indireta da sociedade em 7 padarias. Então a gente tem padaria de 12 funcionários e padaria de 120 funcionários. Aí essa de 12 eu resolvi fechar no domingo. E a lá de São Paulo tem 80 funcionários, eu resolvi fechar no domingo. Aí o cliente falou assim, mas por que você fecha no domingo, a de 12? Custo. É 10% a mais. Se você tem que montar a escala de folga, padeiro, não sei o que, aí você tem um monte de coisa. Dependendo do poste da padaria, não dá para oferecer os mesmos serviços. Então a gente fez um movimento de redução de custo em algumas lojas. Inclusive em São Paulo funcionava happy hour até meia-noite e não sei o que e tal. Aí a gente fez um movimento para ganhar escala. Então, posto de trabalho, custo. Aí nós tivemos uma surpresa no final do ano. Gente, é geral a queda de fluxo de cliente. A gente assumimos agora, tem 4 meses, uma empresa de panificação que tem 46 anos, eu estava medindo agora em janeiro, ela perdeu 2,6% do fluxo de cliente em janeiro desse ano em relação ao ano passado. Viu, pessoal? 2,6%. Se a gente não tivesse aumentado 17% no ticket médio, a gente tinha perdido faturamento. Então, trazer o cliente para a loja está um grande desafio. Tá? Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais com mais opção. Aí tem uma conjuntura de fatores, ou seja, loja de rua, sensação de segurança, você para num canto da rua, mal iluminado, caminhar para a padaria. Aí muitas vezes o consumidor faz a opção para um local onde ele tem a sensação de segurança. Nós estamos no Brasil, não tem essa questão? Dependendo da localização da sua loja, a sensação de segurança faz você perder cliente. Então, estacionamento iluminado, loja iluminada, sensação de segurança, isso tudo influencia. Dependendo do consumidor, eu moro num bairro que tem 50 mil habitantes aqui em Belo Horizonte há 14 anos e tem padarias que existem lá que eu nunca tive coragem de parar. Não é nem porque essa padaria é boa ou ruim, porque eu não me sinto confortável nas opções que tem para parar. Aí eu não sei se eu vou querer algum dia parar nessa padaria. Então, aí a gente fica vendo o grau de dificuldade que é para você despertar o interesse. Mas isso aqui é fato. Diminuiu 3,48% o fluxo de cliente. Diminuiu. E aí o que aconteceu com toda essa conjuntura? Estamos perdendo lucro, perdendo rentabilidade. Já é o 4º ano que a gente perde rentabilidade. Tá? Isso significa que a coragem para trocar equipamento, investir, vai só diminuindo. Tá? Vai só diminuindo. Então, a perda de rentabilidade. E aí o que aconteceu? O custo operacional das empresas subiu 11,5%. Na hora que eu somo tudo, folha de pagamento, energia, aluguel, as renegociações de aluguel, subiu 11,5%. Perda de competitividade da empresa, queda de rentabilidade. Aí nós vimos o setor, olha só o gráfico. Quer dizer, qual foi o crescimento de venda das padarias em 2014? 8%. Olha só o gráfico de 2007. Olha, era 13, 11, 12, 13, 11, 11. Aí depois, ano passado, 8,7, agora 8,2. Olha só, o 2º ano consecutivo que nós tivemos um crescimento de venda muito abaixo do que vinha. E esse número reflete principalmente a perda de fluxo de clientes nas padarias, a diminuição da ida do cliente no ponto de venda. Isso reflete basicamente isso, porque a gente sobe preço e não consegue ter o mesmo volume de venda. E aí eu fiz uma simulação para ficar mais fácil para a gente entender. Lógico que isso aqui é uma ideia para entender o raciocínio. Eu não consigo, aqui temos 40 empresas presentes, eu não consigo falar da sua empresa. A sua empresa, segundo o Brandão, o patrocínio da PEMAN, a gente vai fazer um diagnóstico em cada uma das empresas que vai estar aqui de produtividade, né, Brandão? E isso a PEMAN está dando de brinde, né? O Paulo chegou animado, ele falou que se a sala encher, ele ia dar. Aí a gente arrumou uma bolsa para tampar o lugar, né? E alguns funcionários ali para poder cobrir. Ele não sabia disso não, mas aí ele falou, se a sala encher, ele dá o brinde
E aí todas as empresas que vieram, nós temos uma ferramenta, né, Camila, que é a análise de produtividade, e aí você vai ter uma análise precisa da sua empresa. Isso não vai ter custo para nenhuma das empresas, tá? Mas vamos entender esse número aqui. Se você vende 100 mil, o custo de mercadoria vendida for 52%, você tem 52 mil. Ah, mas a minha padaria, 80% da venda é produção, aí seu CMV tem que ser 40%. Tá? Se é 60% de venda de produção própria, seu CMV já tem que ser abaixo de 50%. Aí é seu. Aqui na média, vamos imaginar, 52%, despesas mais os impostos. Tá? Despesas mais os impostos. Ainda bem que não tinha ninguém do Estado aqui para ouvir o Paulo falar que não ia pagar IPVA por causa de ficar botando o CPF na nota. Quando eu vou em São Paulo, eu me pergunto, CPF na nota? Não quero nem saber disso. Para me pegar essa mania, chegar lá em Belo Horizonte, o pessoal começar a falar, eu quero que você pague do IPVA para poder ficar colocando o número do CPF para poder impactar mais imposto ali na operação, né, gente? Vamos tomar mais... Em Minas não tem isso ainda, não? Calma, fica quieto aí, não dá ideia não, né? Não dá ideia, não, vamos com calma, né? E as despesas mais os impostos, cerca de 38%, tá? E aí você estava com um resultado de 10%, que já era abaixo do que muitas padarias conseguiam no passado, porque no passado isso aqui era 15, 16, 17, já foi 20, né? 22, né? Estou olhando para meus amigos aqui, já foi, mas vamos botar aqui numa média. Bom, aí vem o ano de 2014, em relação a 2013, a venda aumentou 8,2%, o CMV aumentou 8,71%, lembra? O aumento médio dos preços dos produtos, e aqui não tem a quebra não, viu? Não tem o desperdício, desvio, não tem nada disso, isso aqui é só aumento de preço, né? Se você tiver um sócio que você não convidou para o negócio e estiver desviando as coisas, não está aqui não tem falha operacional não, aqui é tudo certo, tá? E aí vem as despesas, 11,5%, salário médio, 18% em cima de 35%, mais os impactos de todos os custos, inclusive de embalagem, conta de energia, aluguel, 11,5%. Então o que aconteceu com esse resultado? Você aumentou a venda para 108%, aumentou o CMV para 56%, aumentou a despesa para 42% e perdeu 15,6% da sua rentabilidade líquida. Mesmo se aumentando 11,5% no preço dos produtos, você não conseguiu ter 111. Que foi... Piorou um bocadinho, né? Se isso já é o terceiro ano que a gente perde. Terceiro ano que a gente vem perdendo rentabilidade. Terceiro ano. Não é terceiro ano? Você está me ajudando aqui. Terceiro ano. Isso é preocupante porque nós estamos numa atividade que exige um esforço muito grande de operação. Eu estava, domingo eu passei lá na Big Pão, cara, e aí o senhor José de Espírito estava lá lendo, que foi o dono de 40 anos, né? Aí estava lá lendo o jornalzinho dele. Senta aqui, menino. Aí começou a me explicar todas as falhas, viu, Jander? O Jander já tudo, né? Ele começou a me dar uma aula lá como é que era a operação. Eu falei assim, quando eu comecei a escutar, eu falei assim, para que eu fui me meter nesse tipo de negócio, né? Domingo, estou aqui, aí ele começa a listar todos os problemas operacionais. Aí resolvi fazer uma compra de produto na padaria para poder ajudar no ticket médio, ainda esbarro no telefone, quebro o meu telefone ainda, né, que voou, e voltei para casa com o telefone quebrado, com a cabeça cheia de problema, e mandando WhatsApp para os gerentes lá o tempo todo. E era dia de folga dos dois, eu acho que eu tirei a folga deles, né? Passaram o domingo sofrendo lá. Mas é uma atividade que exige. Sejam bem-vindos, acho que tem lugar aqui. Tem lugar aqui. Pertinho, chega rápido, né, Antônio? Sejam bem-vindos. Entrega a pasta para eles da média, né? Então, o que acontece? Se a gente está perdendo rentabilidade numa atividade que exige um esforço de gerenciamento intenso, pessoas, tributação, fiscalização, né? Hoje eu fui levar o Paulo na padaria e ele falou assim, por que você não pegou essa fachada inteira aqui e fez a placa? A prefeitura não deixa. Quer dizer, a gente não pode nem botar o nome
da padaria lá, que ele fica brigando com a gente, né? Quer dizer, mandando você... Eu falei, e essa aí tá ilegal, na hora que eles chegar aqui, eles vão falar que eu tenho que diminuir ela pela metade. Calma, deixa eu terminar a palestra, você está me dizendo aqui que tem uma multa. Eu falei assim, não, se demorar um ano, a gente fez publicidade um ano, né? Quer dizer, para poder divulgar o nome. Agora eu já me assustei com ele, com a fala dele aqui. Mas o que eu quero trazer de reflexão? Se a gente está perdendo rentabilidade no terceiro ano seguido, porque a gente não está conseguindo repassar para o preço, numa atividade que exige um esforço de gerenciamento intenso, cabe uma reflexão em termos de atuação, em termos de trabalho. A gente precisa buscar alternativas. E aí o papel nosso de também estudar as alternativas e aprender com as boas práticas é tentar levar isso de alguma forma para que as pessoas que atuam no segmento de planificação tendem a encurtar caminhos e consigam realmente poupar essa estrada. Quer dizer, quando eu conversei com o Paulo, ele está fazendo uma condição diferenciada para o setor de planificação, é porque eu estou vendo o crescimento das indústrias. Eu participo de reuniões da Vitrigo, e aí eu vejo sempre lá o Zanan, né, Zanão da Abima, que tem as indústrias de pão e tal, crescemos mais tanto. Aí eu perguntei um dia, como é que vocês estão crescendo no mercado? Diminuindo das padarias, as padarias estão vendendo menos, a gente está vendendo mais. Aí a gente fica escutando isso nas reuniões, mas peraí, as padarias precisam melhorar isso. Como é que a gente vai entregar o mercado assim, inteiro de mão beijada, né? Então a ideia é estar somando isso, e aí isso preocupa, tá? E se a gente analisa aqui, ó, como que ficou a performance dos outros setores? Olha só, o supermercado cresceu 8,73%, food service cresceu 8,84%. Olha os shoppings aqui com a sensação de segurança, né? Ar-condicionado, esse calor de 40 graus, os outros falando assim, eu vim pra cá porque aqui o ar é de graça. Quer dizer, a pessoa está buscando até um local para ele sentar com calma, já que está. Aí você entra numa padaria, você fica desesperado para ir embora, né? Tal a situação que está ali naquela padaria. Você fica assim, pelo amor de Deus, deixa eu ir embora. Conforto, segurança. As pessoas até pagam mais caro por isso. Sensação de segurança. A gente sabe que tem até assalto dentro de shopping, sabe que não tem essa segurança toda, sabe que muitas vezes o que acontece não é nem divulgado, mas a sensação que a pessoa tem, local confortável, segurança. Eu me lembro, antes de abrir um supermercado perto da minha padaria em Nova Lima, eu pegando a sombrinha, dia de chuva lá, aquele guarda-chuva lá que o pessoal do sorvete dá pra gente, levando as compras do cliente no carro e ele falando assim, nossa, que bacana, vocês são muito simpáticos e tal, e elogiando. Aí abriu uma rede de supermercado perto de mim, lá no caminho, com estacionamento, que você para no estacionamento, entra no elevador e sai dentro da loja. Aí eu fui viver a mesma situação com o cliente, de pegar a sombrinha e ele reclamando, não, mas por que eu não parei lá no supermercado? Lá não tem esse problema, olha, gente, tudo que não sei o quê. E eu pensando assim, poxa, antes era uma coisa bacana, agora ele já tem algo melhor e ele já está reclamando, né? Eu sempre lembro do Caio, quando ele tinha uma padaria no Aldo Afonso Pena, vou falar, né, Caio, não tem jeito, não tem problema, mas ele falando assim, o cliente dizendo na entrevista, né, nós compramos aqui há 30 anos, a gente não vai mudar só porque abriu um concorrente. Aí o cliente só elogiava, você lembra disso, cara, no final dos anos 90? Aí abre um concorrente lá com 400 metros, estacionamento, sei o que, pronto, 30% dos clientes foi para lá. Aí o cliente reclamando que para lá e ganha de presente uma multa, você lembra disso? O pessoal querendo levar a multa para você pagar de estacionamento, falando que a loja era pequena, que era quente, que não sei, mas ninguém reclamava disso. Você lembra disso? Ainda bem que você teve competência para comprar o concorrente, né? Quer dizer, ninguém pode abrir muito padaria perto do cara, não, porque daí uns dias ele junta ela lá. Agora foi mais uma, né? Mas tirando e voltando para cá, o que acontece? Ei? Bom, na época eu lembro que isso chamou a atenção, o grande desafio que é. E aí dentro dessa situação, tem um videozinho aqui de 3 minutos, da fala do presidente da Associação de Supermercados. O presidente da Abras, Fernando Yamada, negou que os supermercados estejam registrando queda na frequência de consumidores, como apontou recentemente pesquisas de Kantar, Wortel e Nielsen. Nós temos visto em pesquisa e conversa que ele está voltando cada vez ao supermercado. Nós tivemos aí 2 anos de novos canais que tiveram um crescimento muito forte, principalmente o canal Farma e o canal Atacarejo,
mas o número está mostrando a normalidade e o crescimento daquilo que nós perdemos ao longo dos anos. Fechando 2014 com um crescimento real de 2,24%, com expectativa de crescer mais de 2% este ano, Yamada acredita boa parte da expansão supermercadistas aos pequenos formatos. Há muitas regiões, Pequenos formatos, lembra disso? Na grande região metropolitana, onde a área de mobilidade é cada vez mais difícil e a conveniência está crescendo bastante dos nossos clientes. Apesar da tendência, Yamada nega que esse crescimento impacte nos resultados das lojas maiores, inclusive os hipermercados, que, na avaliação dele, foram realinhados recentemente, ganhando produtividade e ainda continuam com o diferencial de oferecer uma variedade muito grande em uma só loja. Quando ele fala de pequenos formatos, é porque as grandes redes estão criando vários formatos de atuação, né? Nós temos exemplo lá em São Paulo do Minuto de Açúcar, Carrefour Express, e essas lojas elas vêm com o apelo das pequenas lojas onde as padarias oferecem, só com um preço muito mais competitivo, né? Com uma ideia de preço muito mais competitivo. Lojas de 200 metros, 300 metros de área de venda. E com o poder financeiro que essas empresas têm, por exemplo, o Pão de Açúcar, se você ler lá, ele vai abrir uma loja um dia sim, o outro também em São Paulo, da agora para frente, até terá 1000 em São Paulo. Aí está montando centro de distribuição no Nordeste, para abrir lá no Nordeste. Aí eles disseram que ainda não vão vir para Belo Horizonte não, porque eles têm que se organizar mais para atuar com as padarias, né, para competir com as padarias. Estão estudando melhor as padarias para poder vir para competir. Então, não tem jeito. Aí a gente vê o quanto cresceu aquela rede do Mercado Dia aqui em Belo Horizonte, que tem um apelo de preço, de venda de produtos de cesta básica. E aí o que aconteceu? Fatores econômicos, inflação, canais de venda diferenciado, porte diferente, mas principalmente a perda de renda, toda essa conjuntura, redução de 3,48% do fluxo de clientes, substituição do canal de venda por produtos com preços mais competitivos. Ou seja, você tem a indústria, eu estava lá fazendo conta para ver se eu consigo competir com as indústrias, o preço é apertado para a gente poder conseguir competir dentro da loja. Se não organizar a produção, não tiver tecnologia, você não tem a mesma qualidade e não tem o preço. Tá? E não tem o preço. E aí isso significa queda de faturamento. Aqui tem uma matéria do Bom Dia Brasil, tem uma fala de uma consumidora que ela diz o seguinte: o dinheiro apertou, a gente não faz tanto lanche fora, não compra muita coisa, então aí tem uma mudança aqui em termos de comportamento. A primeira prévia da inflação de janeiro, os preços dos serviços deixaram os salários mais escuros. A alta chega a quase 9% em tudo. O governo do Brasil foi às ruas sem saber o que as famílias estão as suas despesas fábricas, não é à toa que a inflação já tanto brasileiro quanto a violência em muitos lugares do país. Pois é, a inflação voltou a ser uma das maiores preocupações do brasileiro, segundo pesquisa da Confederação Nacional da Indústria. Controlar o aumento de preços já é considerado tão necessário quanto combater a violência. Só fica atrás da cobrança por melhorias nos serviços de saúde. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, um dos setores com maior aumento é o de serviços. Condomínio, mensalidade escolar, cinema, até o cafezinho que a gente toma na rua. Ficou tudo mais caro. É a inflação dos serviços que subiu em 2014 e continua em alta agora, no começo do ano. Tainá percebeu e já mudou alguns hábitos. Cinema, eu ia constantemente, lanches fora de casa, fazia constantemente. Hoje em dia eu faço bem menos. Não tem como manter o mesmo padrão. Levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas mostra uma elevação de 8,88% nos preços dos serviços em um ano. Nos 12 meses anteriores, a alta tinha sido de 8%. Quem viajou nas férias pagou mais caro para ficar hospedado em hotel. As diárias subiram 11,5% nos últimos 12 meses. E os cuidados com a beleza no salão ficaram quase 11% mais caros. A chapinha a gente faz em casa, a unha a gente dá um jeito, se toda semana vai de 15 em 15 dias, a gente começa a ter que diminuir algumas coisas, abrir mão, né, em prol de outras. A diária da faxineira também subiu 13% no ano passado. E só este mês
está 1,32% mais cara. Tem que ter um controle, porque senão no final do mês não fecha as contas. Não é só a alta nos preços dos serviços que preocupa o brasileiro. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria em dezembro mostrou que metade da população considera a inflação como um todo um problema extremamente grave. 2 anos atrás, as pessoas não se preocupavam tanto com a disparada nos preços. Na pesquisa feita no final de 2012, a inflação aparecia em 17º lugar entre os problemas considerados mais graves. Passou para 5º agora. Em 2012, o controle da inflação aparecia em 10º lugar na lista de prioridades que as pessoas acreditavam que o governo deveria ter. Pulou para o 2º lugar, empatou com o combate à violência e está atrás apenas da melhoria nos serviços de saúde. A população percebe a inflação, os preços elevados e como isso corrói a sua renda. Então, você não poder ter o mesmo nível, né, o padrão de consumo que você tinha na inflação, e a pessoa que conquistou esse padrão de consumo recentemente, com o crescimento da classe média, elas começam a ficar preocupadas e elegem isso como uma prioridade, praticamente pedir média ao governo para que haja mais rigorosamente no controle da inflação. Ainda segundo o levantamento da Fundação Getúlio Vargas, a educação infantil aumentou em 10,5% e ficou com 23%. Quando a gente vê uma matéria como essa, a gente pode começar a se perguntar, será que é só no Brasil, quando aperta o orçamento, as pessoas mudam o comportamento? Aí nós fomos buscar informação, a gente sabe que de 2008 o mercado americano teve uma retração muito forte, uma questão da renda, a questão da parada na economia. E aí a gente foi pesquisar isso e viu que lá também, quando falta dinheiro, as pessoas mudam o comportamento. E aí tivemos acesso a uma pesquisa feita com o consumidor de supermercado. O que isso tem a ver com a panificação, né? Olha só, em 2014, 75% dos consumidores levaram para casa comida preparada dos supermercados. Ou seja, eles estão buscando a conveniência, mas numa opção de preço mais competitivo. 50% dos clientes consumiram pratos nas lojas em áreas especialmente destinadas para a refeição. Ou seja, é uma mudança. 46% não queriam cozinhar em casa naquele dia. 44% por conveniência, uma vez que já estavam na loja, compravam tudo lá no supermercado. 34% da refeição dos supermercados mais barato em relação aos demais fora de casa. Ou seja, o preço foi o que impulsionou a venda de alimentos prontos para a pessoa levar para casa. E isso significa que o consumidor, quando aperta o dinheiro em qualquer lugar do mundo, ele faz compra. E ele começa a repensar alguns hábitos, né? E aí são as principais queixas. A gente foi lá para o mercado europeu. Aí foi buscar as informações e viu que no mercado europeu é muito diferente. Tem algumas lâminas aqui, que foi um estudo que a gente adquiriu de uma empresa de consultoria, e ele mostra realmente como é que fica essa questão do consumidor americano. Tem algum consumidor europeu que também está sofrendo com a perda de renda, né? E aí, olha só, os produtos principais estão ligados à questão da saúde, ou seja, o produto que o consumidor está comprando precisa ter um apelo de saudabilidade muito forte, e aí mostra claramente que uma alternativa que as padarias, aqui são produtos panificados, que eles estão buscando é reforçar o conceito da saudabilidade do produto, né? E aí depois você vem o prazer, que é o gourmet. Então aí vem aqui, por exemplo, no caso deles lá, os principais lançamentos foram produtos de chocolate, ou seja, passar a ideia de algo que seja realmente muito bom. Então quais são os dois eixos de inovação em termos de produto? Saudabilidade e prazer. Então se você trabalhar essa questão do gourmet, do produto diferenciado, você ainda tem chance. E se você tiver uma comunicação eficiente e uma proposta de produto que passe a ideia de saudabilidade, você reforça esse conceito, ou seja, ou você vai pelo emocional ou pela razão naquilo que o cliente está buscando. Ele começa a ler rótulo, ingredientes, né? Nós temos um lançamento na nossa padaria semana passada de um pão para mulher. Aí eu coloquei lá na mesa, a mulherada, pão para mulher, todo mundo começou a perguntar, pão para mulher, aí você vai ver o mesmo produto que a gente fazia, aí reembalamos ele com o conceito que tem ômega 3, aí comecei a ler os ingredientes, pronto. Em dia 1, 2, 3,
agora está vendendo 20, 25, aí a promotora de venda falou assim, é só oferecer para a mulher, pronto, a mulher já quer. Aí começa a ver o que tem diferente do produto, uma nova apresentação para o consumidor. Então, muitas vezes você faz algo interessante, mas não vende isso, não apresenta, não mostra. Então, esses dois grupos, saúde e prazer, são dois pontos fundamentais para você trabalhar os produtos. E mesmo lá na Europa, o preço médio por quilo dos produtos está subindo. Mas isso aqui, quando você agrega um diferencial, quando você tem uma apresentação diferenciada do produto, né, nesses dois aspectos. Então você consegue justificar para o consumidor a diferença de preço, já que nós temos um processo artesanal e os custos batendo. Então eu preciso trabalhar lançamentos de produto que agreguem uma percepção diferenciada do consumidor. Aqui em Minas eu já escutei no panificador o seguinte, olha, isso é muito bonito, mas o que vende mesmo é quitanda. Eu falei, o que é quitanda? Aí eu fui lá ver o que é quitanda, é tudo aquilo que você tem que comprar sem a razão, né? Quer dizer, tudo aquilo que você tem que comprar e falar, é chocolate, é creme, é não sei o que, é só coisa assim que você come até escondido para ninguém ver, né? Porque você está comendo aquilo, é por prazer. E aí ele foi classificando o que eram as quitandas. O cara até sabe o que é, gosta de falar desse negócio da quitanda, né? E aí a gente descobriu que tem 10 tendências que esse estudo demonstrou. A preocupação com o desperdício do consumidor, eu vou explicar melhor, a confiança, prazer na simplicidade, atenção aos pequenos mercados, saúde, novos funcionais, produtos híbridos, proteínas, redução de ingredientes nocivos e novas alternativas. São 10 pontos que ficou muito claro nesse estudo. Aí vamos entender um pouquinho cada um. O consumidor está atento a essa questão do desperdício. Está vendo o que está acontecendo com a água? Aí a imprensa o tempo todo falando. Eu agora já fico apagando as luzes depois que eu descobri que uma lâmpada dessa gasta 60 mil litros de água por não sei quantas horas. Aí o Paulo estava falando hoje que foi fazer na casa dele lá em São Paulo, ver quanto que gastava de energia. Ele falou, é 30 mil litros de água, não é isso que você falou? Ele ficou abismado como é que é. A gente começa a ter noção da importância de evitar desperdício. Só que o consumidor começa a estender isso para tudo. E aí as porções, a embalagem, a apresentação do produto, o que ele vai comprar, o tamanho da família, ele começa a se preocupar muito com a questão do desperdício, com a forma com que ele vai levar o produto. Então, se você tem um produto embalado, que ele tem uma validade de 3 dias, e você tira ele do balcão no dia que ele vence, vocês acham que um cliente vai levar um produto embalado para casa para consumir tudo no mesmo dia? Quando ele compra um produto embalado, ele quer ter no mínimo mais 3 dias para consumir na casa dele. Não é? Se o produto está vencendo no mesmo dia, é um produto para consumo imediato. Então ele quer um produto artesanal fora da embalagem. Mas se você vendeu a praticidade, ou ele vai para a geladeira, ou ele tem que demonstrar que ele tem durabilidade. Aí o que as redes de supermercados que a gente dá assessoria faz? 2 dias antes, 3 dias antes do vencimento, retira o produto. Agora, se você retirar um produto de 3 dias de validade da gôndola, com 2 dias, só tem 1 dia para vender. Então a gente não faz isso, aí eu não faço isso. E a indústria? 10, 12, né? 18 dias, 15 dias, mas não é quando ele vai na sua loja, ele quer o produto feito no dia. Por que ele está preocupado? Quando eu levo para casa, quanto tempo eu tenho para consumir esse produto? Então não é que você tem que ter um produto velho na sua loja. Você tem que dar a opção para o cliente ter um prazo para consumir. Por quê? Porque ele está consciente de desperdício. Ele está consciente de que desperdício tem que ser evitado. E aí isso muda a percepção do consumidor. E aí a gente fala da questão das embalagens, da apresentação, né? Dessa noção toda de desperdício de produto. E aí vem essa questão do prazer e na simplicidade. Aí foi feita uma pesquisa na Europa, a Irlanda, Inglaterra, França, Espanha, Alemanha, Suécia, Bélgica, e são os índices de pessoas, né, famílias que decidem suas compras de acordo com as circunstâncias econômicas e têm consciência sobre níveis de desperdício. Então as pessoas começam a se preocupar com isso. Consumidor consciente, questiona, olha a apresentação, tá? Aí ele vai mantendo o essencial, porque é mais simples, tá? Mais valor dado à comida feita em casa, para reunir os amigos, a preparação desses alimentos, reunir a família, os amigos.
a preferir em relação às opções mais rápidas e convenientes, do que também são as mais caras. Então aí já dá uma ideia da questão do prazer e simplicidade. Cozinhar e assar em casa, volta à moda. Então as indústrias ligadas à panificação, só lançando o produto para você ter a sensação de que você fabricou ele, de que você finalizou. O consumidor quer participar muitas vezes da elaboração do produto. Quando você coloca um balcão de pizza ou de sanduíche, dá alguma opção para ele participar disso, ele gosta desse movimento, né? E aí a gente vai, congelados que vão direto ao forno, praticidade, né? Praticidade, o consumidor está buscando isso também. Lojas enfatizam as linhas básicas de produtos. A ideia, eu sempre lembro que Deus tem o César Tavares, o pessoal mais antigo aqui lembra do César Tavares, da Vilma Alimentos. Algumas pessoas aqui que já estão no setor há muito tempo. Uma vez ele falando sobre a mistura de bolo da Vilma, que todo o mercado fazia uma embalagem mais sofisticada. E dizendo que a grande jogada que a Vilma fez foi fazer uma embalagem que a pessoa olhasse e tivesse coragem de comprar no dia a dia. Porque se fizesse uma embalagem muito sofisticada, a pessoa ia associar o dia de visita em casa. Então ele ia comprar de vez em quando. Já uma embalagem simples, ele ia falar assim, não, eu posso comprar isso todo dia. Só que o preço do produto era o mesmo. Mas como é um produto que a embalagem representa 10 a 15% do preço do produto, isso fez a diferença. E aí a simplificação, muitas vezes, da apresentação reforça o conceito de um produto mais saudável e de um produto que está buscando mais economia. Tá? E aí nós temos, as marcas prêmios também têm o seu lugar, né, que são os produtos que para os consumidores mais exigentes. Isso mostra também lá nessa pesquisa. Essa questão da saúde. Cada vez mais consciente da própria saúde, da influência que a alimentação tem sobre ela. Aí vem todos os estudos que estão ali na mídia, né? No final da sua vida, 95% da sua renda você gasta com remédio. Para tentar consertar o que você passou a vida inteira estragando. Quer dizer, você passa a vida inteira sem se preocupar com a alimentação, com a questão da atividade física. Aí no final da vida é comprar remédio. Então você gasta 95% da sua renda nos últimos anos tentando corrigir hábitos. Só que os consumidores cada vez estão mais conscientes, buscando alimentação cada vez mais saudável. Quanto mais escola, quanto mais informação, quanto mais mídia, mais o consumidor começa a seguir a onda. Aí nós estamos sofrendo isso quando a gente fala do glúten, fala dos produtos panificados. Então, os alimentos que contêm conservantes, então aqui o carboidrato, ou seja, a forma da gente apresentar, esse consumidor está cada vez mais buscando um alimento que ele tenha isso. Agora, produto feito numa padaria artesanalmente reforça o conceito de produto fresco, de que está trabalhando isso na padaria. Bom, aí vem algumas outras, como a questão hoje, segundo o governo brasileiro, o pão é um alimento ultraprocessado, vai ter um sinal vermelho na hora que você comprar na embalagem. Você sabia que tem um negócio desse para sair aí da legislação, né? Quem é da área de nutrição, de alimentos, não tem um negócio desse? Alimento ultraprocessado vai vir com um sinal vermelho, né? Quer dizer, um alimento que você... Não, aí o pão está nessa classificação, pãozinho está na classificação, vai vir na embalagem um sinalzinho vermelho, que é produto ultraprocessado. Igual vem o cigarro lá, aquela restrição. Você imagina se pega, né? Aí depois lá, o nosso amigo aqui da associação, né? Daí é outra... outra lá turma, né? O Batista até viajou agora, né? Para poder participar da reunião. Mas nós estamos com uma bomba aí em relação a isso. Giovanni sabe disso, né, Giovanni? Que é executivo da BIP. Se isso aí passar, todos os produtos feitos em padaria vai vir com sinal vermelho. Vocês sabiam disso? Avisando ao consumidor que é produto ultraprocessado e aí faz mal. Márcio, quando você desenvolveu em tal nesse estudo, eles vieram me alertar disso também, o estudo da tecnologia de alimentos, falando exatamente isso que você está falando também, uma coisa realmente de se unir para fazer algum lobby. Se não houver uma mobilização, e se for aprovado, nós vamos ter problema sério. Né? Vamos ter problema sério. Para entrar na padaria vai ter uma placa. Cada produto você tem que colocar, se é verde, amarelo, igual o sinal de trânsito, e vermelho. Só que quase que tudo que a padaria faz vai receber esse sinal vermelho. Produto ultraprocessado. Faz mal para a saúde, vai ser visto pelo consumidor como faz mal para a saúde. Quem não participa aí dos movimentos, é bom repensar, porque na hora que chegar lá na padaria ele vai ver, pois não. Inacreditável
esse trabalho não foi feito por uma comissão de especialistas, mas basicamente por uma única pessoa. Então agora é a hora da gente se organizar, porque na hora que se aprovar, nós estamos frios. Bom, comida saudável, responsabilidade com a saúde pública, ou seja, reforçar o conceito de saudabilidade, sempre ligado à saudabilidade. Perfil nutricional dos produtos, reforçar o conceito de produto com mais fibra, ômega 6, quer dizer, toda essa questão da saudabilidade. Aí vem a questão do carboidrato, olha só, já tem esse produto aqui na Alemanha, um desses dois aqui, ó, que passa a ideia de que tem 40% menos carboidrato por fatia. Quer dizer, a apresentação, a forma, a indústria está se mexendo para poder trabalhar esse conceito, né? Aí vem essas buscas de mudar um pouco a percepção do consumidor. No mundo inteiro há esse movimento de busca da saudabilidade. Pães panificados ricos em fibras, né? Eu me lembro sempre que a gente põe lá, pão integral. Aí o cliente associa pão integral a um produto ruim, que não tem sabor, que é meio remédio. Aí você muda, em vez de ser pão integral, você põe pão com mais fibras. Aí o médico falou para me comer mais fibra. Aí pronto, vende. Tem que melhorar a comunicação do agricultor. É o mesmo produto, mas dependendo da forma que você apresentar, muda a percepção do consumidor. A integral é ruim, não tem sabor, não tem prazer na alimentação. Ah, mas mais fibra, o médico mandou eu consumir mais fibra, então pode. É o mesmo produto. Muda a comunicação. Eu me lembro sempre da história do pão quente, né? Cheguei lá, no meado dos anos 80, perguntei ao padeiro assim, nós temos pão quente quantas vezes por dia? Ele falou 3. Eu faço uma massa de manhã para abrir a loja, uma massa para levar o pão para entrega e uma massa para o início da tarde. Ele falou, massa? Quantas batidas eu faço na macieira? Tá, mas quantas vezes sai pão do forno? Ah, pão do forno sai umas 20. Eu falei, peraí, mas quando sai quente, não é do forno ou da macieira? Né? Aí eu falei, mas 20 vai virar conta de mentiroso, porque estava escrito pão quente 3 vezes ao dia na maioria das padarias. Aí eu coloquei, aqui tem pão quente mais de 10 vezes. Deu fila de virar quarteirão para comprar pão. Só que era 1988, né? Hoje pão quente não chama mais tanta atenção. Mas o que nós fizemos na época? Só mudamos a comunicação. Porque a gente contou quantas fornadas e não quantas batidas saíam. O padeiro contava quantas vezes ele fazia o pão. Lembra que era disso? Pão quente 3 vezes ao dia, não era isso que a gente fazia? Bom, melhorar a comunicação, gente. Tem que ter alguma comunicação, tem que informar. Aí você chega na padaria, qual que é a identificação que os produtos têm? Etiqueta de balança, né? Que todo mundo que passa dos 35, 40, com vista cansada, nem com lupa, para entender o que está ali, né? Não tem nada para você saber o que está ali. Aí você pergunta à funcionária de que é feito o pão, ela fecha o olho e também não sabe. Aí gera o quê? Insegurança para o cliente. Ele quer saber de que é feito, ele quer saber o ingrediente. Aí você vê o cliente pegando o rótulo lá do pão de fibras e está lendo o rótulo. Ah, tem flocos de milho, tem ômega 3, ômega 6, tem não sei o que. Então vou levar esse que é mais saudável que é da padaria. Será que mesmo que é mais saudável ou ele se comunicou melhor do que a gente? A gente tem que aprender a vender. Às vezes você chega na padaria, não tem informação sobre nenhum produto. Nada. Nem o preço. Aí tem gente que fala assim, não põe o preço para o cliente não assustar. Só que o cliente hoje, ele olha, e se não tem a informação, ele fica inseguro, e o que é que ele faz? Não leva. Só não leva. A gente também faz isso. Todos nós somos consumidores. Nós somos consumidores. Na dúvida, melhor não levar. Né? Ainda tem aquele panificador iludido ainda de que não, o cara vai comprar por impulso, só vai ver o preço na casa dele. Não. As pessoas estão mais bem informadas, questionando. Gente, hoje nós estamos no mundo da informação. Eu fui assistir uma palestra sobre enzimas lá na Abitrigo, Paulo. E aí eu abri o tablet assim, e tudo que o cara falava, eu clicava no Google para poder saber. Igual você colocou uma palavra ali, como é que é o nome daquela palavra? Eu esqueci. Organoléptica. Organoléptica. Alguém sabe o que é isso aí? Sim, obviamente. Todas as características que você pode sentir quando prova um produto, olfato. Me traz na memória, eu esqueci o seu nome. Desculpa. Gustavo. Gustavo, onde é que você fez MBA, Gustavo? Então fala para nós que eu estou confuso. Paulo falou. Eu tomei minhas classes em American Institute of Baking.
American Institute Bakery. Quantas pessoas têm a oportunidade de fazer uma pós-graduação na American Institute Bakery nos Estados Unidos? Para saber de cara o que é isso? Em São Francisco, né? Ele fez. Agora eu não fiz. Então na hora que o Paulo falou, só contei com a SAP clicando no Google para poder traduzir ali e tentar entender. Então o que eu quero dizer com isso? Informação é importante, o consumidor precisa de informação. Às vezes a gente não sabe nem dizer se tem gordura ou se não tem gordura no produto. A gente não informa nada sobre o produto. E esse consumidor de hoje não dá nem para sentar numa roda de amigos, tomar uma cerveja e contar mentira, que o outro está lá no tablet, lá no telefone, olhando tudo. É mentira. Você falou que o jogador do Atlético foi pago 6 milhões de dólares, mas pagou foi 5 milhões, foi 13,2 milhões de reais. E não foi o Atlético que pagou não, foi um grupo de empresários. Os outros te desmente na hora, às vezes você está achando que está contando uma coisa bacana, né? Chamando atenção, ganhando cara de inteligente. Aí o outro já está clicando lá, um mentiroso lá, inventando, ele está olhando. As pessoas estão bem informadas, não duvide disso. A informação está na mão. A gente já assiste um programa, conversa com uma pessoa e a dúvida a gente já baixa a mesa, assim, ó, reunião da Vipão. Aí um reclama, eu já clico lá, já olho, já falo, peraí, deixa ele falar, mas não está certo esse número. Você já vai conferindo. E o consumidor não faz isso, não? Vocês acham que o consumidor não faz? Você acha que ele não sabe o que está acontecendo no mercado? Você acha que ele não sabe as opções que ele tem, as opções de preço, as opções de produto, as opções de informação? As decisões de compra hoje estão sendo cada vez mais tomadas em cima de informação. E aí as empresas que têm credibilidade estão cada vez mais avançando nos hábitos de consumo que antes eram dominados pelas padarias. As empresas tradicionais aproveitam a credibilidade da sua história, credibilidade dos seus produtos, olha lá, café da manhã. Já que eu sou associado a café da manhã, vou lançar tudo de café da manhã e tirar mais um pouco de pãozinho das padarias. É assim que todo mundo pensa. Vão medir o mercado. Então, fusão de dois elementos para criar novidade. Assim, aqui eles estão fazendo, eu vi agora aquela KFC, aquela franquia de frango frito dos Estados Unidos, cachorro quente, frango com a salsicha, né? E aí eles estão lançando, reinventando o cachorro quente. Aí tem uma padaria em Nova York, pegou o folhado e fez um sonho com o folhado e tem fila. Quer dizer, a combinação de sabores, porque é a questão do prazer na alimentação, a curiosidade. Aí vem todas essas questões que estão sendo colocadas, conceitos básicos. Aí vem isso aqui, ó, foi lançado lá nos Estados Unidos. Toda manhã os clientes fazem fila na porta desde 5 horas da manhã para comer esse produto aqui, que é um sonho com massa folhada. Reinventando o clássico. E aí a redução de ingredientes nocivos, a gente já falou, informação nutricional, informação. O cliente precisa de informação. Você entra numa padaria, não tem nem o preço, que dirá se aquilo tem recheio de frango para quem detesta frango. Eu tenho uma conhecida que se falar que tem frango, ela sai correndo. Então, cada um tem os seus hábitos e a pessoa precisa de informação. Então, todas essas questões, elas se resumem nos 10 pontos, né? Nesses 10 itens. Dentro dessa, a gente tem que estar atento em relação a essas questões do consumidor. E aí, qual é a alternativa que as padarias têm hoje? Olha, eu comecei a minha fala dizendo que a gente não aumentou tanto na venda, mas os custos explodiram, não foi isso que eu falei? Custo operacional, 11,5%. Custo variável, que é o CMV, aumentou 8,7%. E aí a venda subiu 8%, mas eu tive que contratar 5,5% mais de pessoas, então o meu faturamento por funcionário só subiu 2,5%. Então nós estamos tendo pressão de custo. O que enxergamos como alternativa para as empresas? Redução de custo com aumento de produtividade e confiança do cliente através de qualidade dos produtos. Fizemos a pesquisa, né, assim, da qualidade do pão no final do ano passado, 180 padarias em Belo Horizonte, baseada na norma do pão. 3% das padarias tiveram regularidade na qualidade do produto. Quase 70% das padarias, a amostra que a gente comprou era sofrível. E é o nosso principal produto. Quer dizer, se eu não cuido do meu principal produto, que dirá o resto? Qualquer coisa serve para oferecer para o cliente, né? E aí, qualidade. Nós precisamos repensar essa questão. Consumidor exigente, bem informado, com muita opção, valorizando o dinheiro, só compra o que é bom. É só você se olhar no espelho. Veja você como consumidor, se você não faz isso. Você não presta atenção nessas coisas. Tá? E aí nós pensamos, padaria competitiva,
focar em qualidade e precisa pensar em produtividade. É custo. Então, os pontos principais, né? Nós trabalhamos com gente, precisa de liderança, nós precisamos ter pessoas com perfil para atendimento, que são os desafios. Produto, qualidade do produto, pensar no processo, atendimento ao cliente e loja abastecida. Olha, é muito interessante isso. A gente quer vender, mas a gente não tem produto para vender. Já viu falar não tem, mas acabou? Eu falei hoje. Eu fico incomodado com não tem, mas acabou. A gente já chega na padaria tirando foto do balcão. A gente chega lá, não tem isso, não tem aquilo. Um dia eu cheguei na minha padaria, a de Nova Lima, 10h30 da manhã. A loja estava vazia de produto na área de venda. Aí eu entrei na produção. Tinha uns 2 armários daqueles esqueletos de pão lotado de produto. Aí eu perguntei ao padeiro, por que esses produtos não foram para a loja ainda? Não, seu Marcos, se for agora, vai vender tudo aí à tarde, não tem nada para vender. Como diz o povo do Ceará, pense. Né? Pense. A gente fica falando isso, mas lá na Big Pão estava do mesmo jeito, viu, cara? 11h30. Cadê o Jander aí? 11h30. Aqui a gente costuma brincar em público para ver se fixa, né? 11h30 da manhã, saí tirando foto lá, né? Faltavam umas 15 assadeiras de produto lá na loja, mas lá na produção tinha. Mas tem a hora para descer, sabe? Tem a hora para descer, porque senão você já viu, tem que fazer mais, né? Porque se vender tem que fazer mais. Baixinho não deixa, não. Não. O seu José vive me falando, fala com o Bigode para descer os produtos. Bigode é o padeiro. Fala com o Bigode para descer os produtos. Deixa a Rita quieta hoje, né, Rita? Né? Pegar no pé dela. Mas o que a gente aprende com isso? Gente, loja abastecida, não tem como vender se não tem produto. Não tem como. Se não tiver produto, não vende. A gente deixa o produto que saiu do forno lá dentro da área de produção para esperar o que está lá fora vender. Aí a gente vende o que está lá fora porque está velho. Quando o novo ficar velho, a gente só vende velho. Se o objetivo for vender pão velho, está alcançado, né? Então, gente, loja abastecida. Por que eu estou batendo nisso? Porque a cada 10 produtos que a gente diz que tem, 4 nunca tem. Isso medido estatisticamente, 4 nunca tem. Você precisa melhorar o abastecimento, precisa ter produto. O cliente não encontra o produto. Então, loja abastecida, não adianta você, parece gerente de banco eletrônico, você já ouviu falar em gerente de banco eletrônico? Você entra lá e vai conversar com fulano, dá para melhorar o meu crédito? Ele fala, eu olhei aqui no sistema de informática que o banco tem, o grupo de produtos que você utiliza do banco não permite ampliar seu crédito. Aí você fala assim, dá para liberar o depósito em cheque? Aí ele olha de novo no computador, fala assim, olha, segundo o sistema aqui, como você não usa o serviço do banco, não compra isso, não compra aquilo, não pode te liberar. Então tudo que você pergunta, ele vai olhar lá no sistema, aí você fala, então para que precisa de gerente? Deixa eu olhar lá no computador para ver o que ele faz, né? O que eu posso e o que eu não posso. O que acontece? Adianta o cliente chegar na sua loja, o funcionário receber com um bom sorriso, né? Ser agradável, abordar corretamente. Aí você pede um café, está frio. Você pede um sanduíche, não tem. Aí você chega e vai comprar aquele produto que lançou e fez degustação no dia anterior, a menina fala, não, porque estava na degustação, agora acabou a degustação, não tem mais. Porque tinha um festival semana passada, por isso que tinha, mas aquilo ali não é o normal. Né? Os funcionários costumam dizer isso, não é o normal. O normal é isso aqui, não tem. Você tem ele foi para degustação, só tem um. Só tem um, né? Só tem um. Ou então, vai vencer, tá ruim, põe para degustar. Gente, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, você quer a experiência de consumo do que você tem de pior. Depois você reclama que o cliente não gostou do produto. Nós precisamos fazer o básico. Muitas vezes a gente quer sofisticar, criar uma série de ferramentas modernas, ficar discutindo conceitos de administração, né? E aí vem toda aquela modernização, sendo que às vezes a gente não faz o essencial. Começa em ter um produto de boa qualidade, ponto. Depois você precisa ter uma boa abordagem, ponto. Depois você precisa ter uma loja limpa. É assim, eu cheguei na padaria, encostei no balcão, quase fiquei preso no balcão eletrocutado, né? Fiquei segurando assim, até soltar a mão, quase que deu uma...
Aí eu fui falar com o funcionário, tá dando choque, de vez em quando dá choque mesmo, é normal. Dá choque. Aí na entrada da loja, a iluminação toda queimada. Aí a loja tá suja, aí os balcões estão quebrados, aí tá tudo apagado. Aí você olha assim, gente, o que está faltando para isso fechar? Hein? Ele está me falando dos pegadores sujos, das vasilhas, da apresentação do funcionário. E fora as discussões, a gente sabe como é que é lidar com a gente. Então, concentre no essencial. É muitas vezes fazer o básico bem feito. E aí o que, para mim encerrar a minha apresentação, o Brandão está ali colocando para a gente fechar, mas esses são os pontos que a gente trabalha de várias formas. O nosso trabalho hoje é tentar entender o que as empresas precisam, estar levando essa informação, democratizando o acesso. Nós temos vários projetos. Nós estamos fazendo um estudo sobre tributação, o avanço da tributação no setor de planificação. A gente sabe o quanto que isso está pesando na realidade das empresas. Muita gente pergunta, simples, lucro presumido, lucro real, como é que faz isso, quanto que impacta isso também a tributação. Nós estamos fazendo um estudo, fechamos uma parceria no convênio com o Sebrae Nacional, nós estamos estudando a produtividade, os conceitos de produtividade, mais de 300 empresas, para poder ter um caminho de como que você vai trabalhar essa questão de custo. Qualidade do produto, a gente está fazendo isso. Tem a norma da BNT em relação à qualidade do pão, fazendo análise para você melhorar a apresentação do produto, estudar o consumidor. Eu acabei de apresentar 2 estudos que a gente trouxe em relação ao consumidor, e aí a gente está trabalhando isso de várias formas. Você pode vir numa palestra, você pode receber um consultor, você pode trabalhar, ou seja, buscar informação. E a inteligência competitiva. O que eu tenho? Tenho número, eu tenho informação, eu tenho dado, eu tenho conhecimento. O que eu faço com isso? Como é que eu melhoro a empresa? Essa inteligência competitiva. E aí a gente tem trabalhado isso. Exemplo, que a gente fez agora na pesquisa do pão. Nós pegamos 47 produtos e saímos pesquisando as comparações de preço. Olha só, a padaria concorrente da gente, 14% em média mais cara do que os nossos produtos. Agora olha o supermercado. O supermercado A 3,7, o outro 2,76. É muito difícil quando você está no mercado competitivo, a referência do consumidor, ele anda 50 metros para poder olhar o preço e você achar que ele não vai comparar. Ele vai comparar. Então é importante avaliar isso. Hoje nós temos trabalhado em 4 tipos de projeto. Repasse do conhecimento, aplicação do conhecimento, manutenção da competitividade e inovação em produtos e serviços. Ou seja, inovação é importante. Isso a gente muitas vezes tem que buscar o conhecimento. Nós estamos com uma experiência, uma padaria na área de hortifruti, a gente não entendia bem como é que era isso. Trouxemos um especialista, ele dobrou a venda do hortifruti. Tem que saber como expor, saber como comprar, a gente não entendia nada disso. Já na área de panificação, a gente mudou os balcões, mudou a apresentação, levou produto de boa qualidade, aumentou 40% no volume de venda da área de pães. Então, precisa de informação. Você precisa hoje trabalhar buscando o que há de melhor. Se você não sabe, faça parceria. Troque informação. Tá? E aí a gente está vou aproveitar, já que o Paulo fez o merchandising da PEMAN, vou fazer um merchandising também, A gente está trabalhando com formato de conhecimento. Nós temos aquele curso da metodologia do Propan. Nós temos um formato de 3 dias, de 5 dias e o completo no meio do ano. Então, quem quiser participar, trabalha com todas as informações. Esses cursos eu mesmo que tenho feito. Nós temos em abril e temos no meio do ano agora mais um curso. E a gente tem trabalhado muito com projetos que têm um foco. Você tem um objetivo e você tem as ações. Eu tenho uma loja em São Paulo, que é a Lei Bompam, algumas pessoas já conheceram. A gente tinha um grande desafio de fazer a loja alavancar faturamento. Um grande investimento, a estrutura. A gente fechou janeiro agora com 18,5% de crescimento de venda em relação a janeiro do ano passado e 7% de aumento de crescimento do fluxo de clientes. Nós ficamos 3 anos investindo em marketing até acertar qual era a estratégia. Estratégia do marketing que a gente está usando, experiência de consumo. Como que a gente inventou isso? Não inventamos nada, copiamos. Recebi um e-mail da da Cacau Show. Eles não falaram assim, o panetone que a gente não vendeu em dezembro, venha buscar aqui na loja para você degustar. Eles não falaram isso. Você, aquela sobremesa que você deseja tanto,
imprima esse cupom e venha na loja mais próxima e retire. Eu falei, nossa, mas isso aí eu chego de avião em Campinas, na Azul, o cara me dá um voucher e fala assim, você pode ir no Outback, tá? Que você pode almoçar, que é por conta da Azul em parceria com o Outback. Eu falei, poxa, posso ir lá no Outback, degustar, experimentar, e fiquei doido para conhecer. Estou no centro de São Paulo, em frente uma loja, uma loja do Habib's. Aí chega uma funcionária, uma menina com cara de McDonald's e me dá uma cortesia do café da manhã do McDonald's para eu poder retirar em qualquer loja do McDonald's. Café, com uma foto bonitinha e tal. Olha o quanto que as empresas estão investindo para você experimentar os produtos, para você degustar os produtos. Eu falei, bom, acho que isso pode fazer lá na Le Bon Pain, a gente tem muito. Aí peguei um vendedor, coloquei ele visitar todas as empresas, e aí a gente descobriu, a gente tem um restaurante lá que servia uma média de 150 refeições por dia. Eu falei, mas a gente tem potencial, tem 200 lugares, pode aumentar isso aqui. Aí eu descobri que tem 4.000 trabalhadores perto da padaria, mas todo mundo recebe ticket de restaurante até R$20. E o meu almoço custa 30, como é que os caras vão almoçar lá? Aí o Márcio da IBM Informática, você lembra que tinha um cartão fidelidade, cara? Aí fomos lá, conversando com cada empresa e criamos um preço diferenciado para ele almoçar. Então, não sei por que dobrou o número de refeições na padaria. Precisa de 3 caixas no horário de almoço e fila na escada para poder almoçar. Você já conheceu lá, Le Bon Pain. Aí, peraí, qual a última coisa que nós temos de bom aqui, que todo mundo elogia, eu posto no Facebook, onde é que essa padaria com essas tortas? Aí o Leonel tem lá, né, o confeiteiro, faz aquelas tortas maravilhosas. Só que o fluxo de clientes depois do período da tarde morre. Na hora do almoço você não consegue entrar na padaria. Depois, ninguém. Aí eu lembrei da cortesia do Outback, falei, vamos fazer uma cortesia, que a gente, cada 10 produtos da confeitaria que a gente faz, 3 dá como quebra, então o CMV já é alto mesmo, deixa eu investir no cliente. Aí fizemos a cortesia da torta Rubi, da confeitaria contemporânea, e aí a gente foi escolhendo os clientes que vai na loja para ele retirar a cortesia da confeitaria, ganhar ponto em casa, né? Imagina o marido chegando com uma torta linda e maravilhosa à noite, né? A noite fica até mais gostosa, não fica, gente? Você chega lá em casa meio atrasado, São Paulo, aquele trânsito, aí você chega com uma embalagem bonitinha, uma torta daquela maravilhosa, uma degustação, aí ele tem que retirar isso, que hora na loja? Após as 17 horas. Aí o pessoal passou aí a almoçar na loja, vai trabalhar, volta, passa na loja para retirar a cortesia, compra mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Pronto. Literalmente salvamos o empreendimento, né, Antônio Eugênio? A gente sabe que o negócio é difícil para decolar. E a gente fez um esforço enorme. Eu coloquei outdoor. R$7.000 por mês um outdoor na Raposo Tavares. Né? 6 meses. Aí fizemos anúncio em todas as revistas que circulam naqueles condomínios. Vai dinheiro. Aí colocamos brinde, colocamos isso. Nada fazia a loja decolar. Aí comecei a permitir com que os clientes experimentassem os produtos, calculamos isso e ajustamos o serviço à realidade do cliente. Foco e ação linkada no foco. Bom, você não precisa às vezes experimentar 3 anos e perder tanto dinheiro até dar certo. A gente pode trocar experiência. Tem muita prática que funciona e isso acaba ajudando as empresas. Aí nós temos projetos personalizados, aplicação da norma, da qualidade do pão, tá? E aí nós temos aqui o grupo de aperfeiçoamento de processo, as lojas mais maduras, o quanto que é desafiador disso, nós temos aqui exemplo, né, várias padarias trabalhando com isso, porque você envolve os funcionários, envolve todo mundo em cima de metas, em cima de objetivos. Isso é um projeto que a gente tem trabalhado. Cada uma das nossas unidades hoje tem um grupo que trabalha na busca de resultado, isso é muito importante. E aí desenvolvimento de produtos, a gente precisa de novos produtos, pães artesanais, confeitaria. Hoje o Paulo experimentou a torta Rubi, quer dizer, o cara, na hora que você experimenta um produto diferenciado, você precisa estar acessando isso. Tem os festivais, e esse é o trabalho que nós fazemos. E eu queria com isso encerrar minha fala e me colocar à disposição. O Brandão tem uma fala rápida e aí eu libero vocês. Mais uma vez eu agradeço a disposição de vocês estarem aqui. Muito obrigado. Bom, o comunicado é rápido, em parceria com a Perman, então tem os produtos, alguns deles que já foram falados aqui, que vocês vão poder também estar levando o produto para casa, embalado, vocês estarem experimentando aí como
chegaram mais tarde um pouquinho em casa, né, Márcio? O problema é mostrar que vocês por que chegaram mais tarde. E principalmente, com esse desafio todo que o Márcio trouxe para a gente, o que a gente tem para oferecer para vocês, todas as empresas que estiveram aqui, as empresas do interior a gente vai estudar como que nós vamos atender, mas as empresas da grande BH, a partir de amanhã nós vamos estar entrando em contato com vocês e vamos oferecer uma ferramenta sensacional que o nosso departamento de TI desenvolveu, que é a análise da produtividade. Então a gente vai estar fazendo um diagnóstico com vocês e levando quais são as informações que vocês possam estar enfrentando as dificuldades aí para o ano de 2015. O pessoal do interior, eu mesmo vou entrar em contato, porque aí eu tenho uma equipe específica do interior, também vai ser sem custo, a gente vai estar visitando vocês, até porque em consideração tem pessoas aqui que saíram de 300 quilômetros, 200 quilômetros, 100 quilômetros, ou seja, algumas pessoas que talvez eu nem conheço e me desculpa não estar citando. Então, reconhecimento todo o esforço de vocês, mas acho que é importante esse primeiro momento aqui do início do ano, é tão esperado, Márcio. Muitas pessoas me ligam, mas quando é que vai ter a palestra do Márcio, as informações, como é que a gente vai estar trabalhando? Então tá aí, as informações foram dadas, o trabalho com a parceria não tem custo, porque a PEMAN novamente está sendo um grande parceiro nosso, todas as nossas visitas dos nossos consultores vão ser puxadas pela PEMAN, e muito obrigado. Não esqueçam de, antes de passar aqui ou após na questão dos lanches, preencherem com o que está a lista de presença, por favor. Está aqui dentro, ou está lá fora? Está com você? Gilda, por favor, senão a gente vai estar com as meninas aqui fora, então quem ainda chegou um pouco mais tarde, não pôde colocar os dados ali da empresa, por favor, coloquem, que a partir da manhã eu vou estar entrando em contato com vocês. Muito obrigado, boa sorte para 2015.